Olá, meu nome é Arthur Corgozinho e essa é a apresentação parcial da minha monografia 2 em Sistemas de Informação, da pesquisa intitulada How Developers Implement Property-Based Tests, orientada pelo professor Marco Túlio Valente. O teste de propriedade é uma promissora alternativa de teste automatizado. Ele utiliza geração aleatória de dados para testar uma função com múltiplas diferentes entradas. A gente tem aqui uma comparação simples entre o teste baseado em exemplo, que é o paradigma mais comum dos testes, inclusive de unidade, e o teste de propriedade. A gente consegue ver que a gente está testando um método de encode aqui. E a diferença é que no primeiro teste a gente tem um input com valor fixo, e no teste de propriedade a gente está gerando vários strings aleatórios para checar se esse teste é válido para múltiplas entradas. O teste de propriedade, então, ele verifica se propriedades-chave de uma função são válidas em um determinado domínio de inputs. E, por essa razão, além de possuir uma alta conformidade com features, ele combina isso com uma ampla cobertura de escopo de entradas. A motivação do estudo é a falta de outros estudos que investiguem como os desenvolvedores estão utilizando o PBT na prática. Por isso a gente selecionou uma ferramenta popular de teste de propriedade que é chamada Hypothesis. Ela tem quase 7.000 estrelas no GitHub, ela é focada em Python, que é uma linguagem popular, e ela tem funcionalidades bem robustas para teste de propriedade. Aqui a gente tem um exemplo simples do teste da função de adição. A gente consegue ver na linha 6 que a gente está usando a hipótese para gerar vários inteiros para checar a propriedade comutativa da soma. E o que acontece aqui quando a gente adiciona um bug, a gente vê nas linhas 4 e 5 um grande bug na soma, né? Esse caso da propriedade comutativa imediatamente vai identificar os valores que falsificam essa propriedade, e nesse caso são os valores mínimos. Aqui, de resultado parcial, então, né, na primeira etapa, a gente estava buscando exemplos reais de teste de propriedade e a gente estava avaliando o que estava sendo testado e como estava sendo testado. Essa aqui foi a estrutura do nosso estudo. A gente primeiro obteve um dataset, a gente utilizou o GitHub Dependency Info, que é uma ferramenta de código aberto no GitHub para selecionar candidatos, que basicamente olham quem são dependentes do Hypothesis. Dessa lista a gente selecionou os 30 que estavam utilizando a hipótese para PBT e os mais populares possíveis. E nesses repositórios a gente encontrou 763 testes e a gente selecionou uma amostra de 86 para ter um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 10%. A análise ela foi toda manual. A gente fez classificação das propriedades relatadas em outras publicações e estudos, e a gente também selecionou todos os recursos da hipótese que foram utilizados. Aqui estão todas as propriedades que a gente selecionou para o nosso catálogo de classificação. E aqui a gente tem a nossa primeira RQ, que foi relacionada a quais propriedades estavam sendo verificadas nos testes. Esse gráfico que responde essa pergunta, a gente viu que tem duas principais propriedades, né, a round trip e a test oracle, que são de longe as mais populares, mas a gente também viu um número expressivo de testes que não caíram em nenhuma categoria. A RQ2 foi quais são as funcionalidades mais comuns usadas do Hypothesis para PBT, e a gente tem essa tabela aqui que mostrou que o módulo de estratégias foi de longe o mais utilizado quase por todos os testes. E esse é o módulo de geração de inputs, né, estratégia de geração de inputs para testes. E a gente também consegue ver uns expressivos do Decorator Settings para configuração de teste, e também do método Assume, que valida precondições no dado de teste para não deixar falhar um teste sem ser necessário. O desenvolvimento atual, a primeira etapa vai ser continuar essa atividade de análise manual de testes, a gente buscando também exemplos de outras propriedades que a gente não achou ainda. E a segunda é a avaliação do uso da ferramenta Ghostwriter, do Hypothesis, que gera testes automatizados de propriedade. A gente vai usar a mesma estrutura. Dentro desse dataset a gente tem 763 testes. A gente vai agora fazer um aumento da amostra e buscar também uma margem de erro de 5%, né, na análise. O uso do Ghostwriter, a gente vai minerar os testes que foram gerados automaticamente dentro do dataset e também vai avaliar a geração automática. De próximos passos, a gente vai tentar também aplicar essa feature, né, no repositório que a gente tem, tentando encontrar bugs nos projetos do dataset, e também vamos tentar abrir pull requests para ver se esses casos de teste têm realmente valor para os desenvolvedores.
Essa é a minha apresentação. Muito obrigado.